Jesus Cristo ensinou de uma forma única. Ele contou histórias simples, mas transmitiu significados profundos. Parábolas que refletiram apenas relatos do cotidiano, mas que escondiam verdades que transformaram o mundo. Você já parou para refletir sobre o que essas histórias realmente querem dizer? O que elas ensinam sobre a vida, sobre o destino, sobre o propósito de cada um de nós? Algumas dessas parábolas são tão poderosas que vêm sendo estudadas há séculos. Elas falam sobre fé, sobre escolhas, sobre o bem e o mal que habitam dentro de cada um. Eles nos mostram que, muitas vezes, a maior batalha não acontece no mundo exterior, mas dentro da nossa própria alma. E o mais impressionante, cada uma dessas histórias esconde um segredo que pode mudar sua vida para sempre. Hoje, vamos explorar 7 das parábolas mais impactantes de Jesus. Vamos mergulhar no significado oculto de cada uma, revelando as mensagens que podem transformar sua forma de ver o mundo. Mas antes, preciso te perguntar: você está preparado para enxergar a verdade por trás dessas histórias? Nos tempos de Jesus, as pessoas vivem em uma sociedade cheia de desafios. Havia injustiça, pobreza, medo e incerteza sobre o futuro. O povo ansiava pela esperança, por um sentido maior para a vida. Muitas respostas procuraram nos ensinamentos religiosos da época, mas poucas realmente compreenderam a essência da fé. Foi nesse cenário que Jesus começou a ensinar de uma maneira diferente. Ele não falava como os mestres da lei, que usavam discursos complexos e inacessíveis. Em vez disso, ele contou histórias. Histórias que qualquer pessoa poderia entender, mas que continham verdades espiritualmente profundas. Ele falava sobre sementes, pastores, filhos rebeldes e reis generosos. Elementos do dia a dia que escondiam lições eternas. O que tornava suas palavras tão poderosas? O fato de que cada parábola era mais do que uma história simples. Elas eram espelhos da alma, mostrando o lado mais profundo do ser humano. Eram convites à reflexão, desafios à transformação. Aqueles que tinham ouvidos para ouvir entenderam que estavam diante de algo muito maior do que meros contos. Agora, vamos aprofundar no significado de 7 das parábolas mais impactantes de Jesus. Prepare-se para enxergar além das palavras, porque essas histórias podem mudar sua forma de viver. Jesus ensinou por meio de parábolas porque sabia que a verdade, muitas vezes, não é facilmente aceita. O ser humano resiste à mudança, se apega ao que é confortável e reluta em enxergar suas próprias falhas. As parábolas de Cristo não eram apenas histórias bonitas, elas eram desafios imediatos à forma como as pessoas viviam e pensavam. Imagine ouvir a parábola do filho pródigo e perceber que você tem agido como aquele jovem rebelde, desperdiçando oportunidades e se afastando do que realmente importa. Ou ouça a parábola do bom samaritano e se dê conta de quem tem ignorado aqueles que mais precisam de ajuda. As palavras de Jesus não eram apenas mensagens de amor, mas também de confronto. Ele queria que as pessoas olhassem para dentro de si mesmas e refletissem: quem sou eu nessa história? As multidões se encantavam com seus ensinamentos, mas nem todos estavam prontos para aceitá-los. Os fariseus, líderes religiosos da época, viam suas palavras como uma ameaça ao seu poder. Até mesmo os discípulos, que andavam ao seu lado, às vezes não compreendiam o verdadeiro significado de suas histórias. Mas Jesus continuou ensinando, porque sabia que aqueles que desejavam ouvir encontrariam nelas uma verdade que poderia mudar suas vidas. Agora, vamos explorar o significado de cada uma dessas 7 parábolas e entender como elas continuam sendo relevantes até hoje. Agora, olhamos para o momento mais impactante, o verdadeiro significado por trás das 7 parábolas mais poderosas de Jesus. Cada uma delas revela uma verdade essencial sobre a vida, a fé e o destino da humanidade. A parábola do semeador nos ensina que a palavra de Deus é como uma semente. Ela pode cair em diferentes tipos de solo, em corações duros, distraídos ou férteis. Apenas aqueles que realmente receberam uma mensagem com fé e dedicação forneceram colheres de frutos espirituais. A parábola do filho pródigo mostra que, não importa o quanto alguém tenha se desviado, o amor de Deus sempre estará esperando por seu retorno. O Pai, cheio de misericórdia, recebe de braços abertos quem se arrepende e deseja recomeçar. A parábola do bom samaritano nos desafia a olhar além das aparências e pratica a verdadeira compaixão. O verdadeiro próximo não é aquele que pertence ao mesmo grupo que nós, mas aquele que envelhece com amor, independente de quem seja. A parábola da ovelha perdida nos lembra que cada pessoa tem um valor infinito para Deus. Ele não desiste de ninguém, e está sempre buscando aqueles que perderam no caminho. A parábola do rico e Lázaro traz um alerta poderoso: a riqueza e o status não significam nada diante da eternidade.
A forma como tratamos os outros, especialmente os necessitados, define nosso destino espiritual. A parábola das 10 virgens nos ensina a importância de estar preparado. A vida é imprevisível, e aqueles que não mantêm sua fé viva podem ser estudados e perder oportunidades eternas. A parábola do joio e do trigo nos revela que o bem e o mal crescem juntos neste mundo, mas no final, haverá um julgamento, e cada um será recompensado conforme suas ações. Essas parábolas não são apenas histórias antigas. Elas são mensagens vivas, desafiando cada um de nós a refletir sobre quem somos e como estamos vivendo. As palavras de Jesus atravessaram séculos porque falam diretamente ao coração humano. Suas parábolas não eram apenas histórias contadas para entreter ou persuadir. Elas eram chaves para despertar aquelas que desejavam enxergar além do que é visível. Cada uma dessas 7 parábolas carrega um ensinamento profundo que ressoa até hoje, nos fazendo reflexões sobre nossas escolhas, sobre como tratamos os outros e sobre o que realmente importa na vida. A mensagem de Jesus era clara: a verdadeira transformação começa dentro de cada um. Não basta apenas ouvir as parábolas, é preciso vivê-las. Afinal, de que adianta a lição do bom samaritano se continuamos ignorando quem precisa de ajuda? De que vale conhecer a história do filho pródigo se não vamos pagar a perdoar? O ensino se torna real quando sai das palavras e se torna atitude. Agora, uma grande pergunta fica para você: quais essas parábolas mais faladas com você? Em que você se esforçou? Talvez seja um chamado para mudar algo dentro de si, para agir de forma diferente, para abrir os olhos para verdades que antes passavam despercebidas. Porque, no fim, as palavras de Jesus não foram apenas ditas para os que viveram há 2000 anos, mas para cada um de nós, aqui e agora. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, não deixe que ela se perca no meio das distrações do dia a dia. As parábolas de Jesus continuam vivas porque despertam algo profundo dentro de nós, mas é preciso refletir e agir. Então, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Deixe seu comentário dizendo quais essas parábolas mais impactaram você e como ela se relaciona com sua vida. Queremos saber sua opinião. E se você quiser continuar explorando ensinamentos poderosos como esses, inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos muito mais reflexões que vão transformar sua forma de ver o mundo e fortalecer sua caminhada espiritual. Agora, antes de sair, escolha um dos vídeos recomendados e continue essa jornada de aprendizado. O próximo ensinamento pode ser a apenas um clique de distância.